a essa reunião de santidade, ainda nesse formato online. Eu gostaria de iniciarmos a nossa reunião fazendo uma oração, pedindo para que ao momento que essa reunião chegar no lar de cada um de vocês que está assistindo, essa reunião realmente seja um caminho de bênção, realmente seja usada pelo Espírito Santo, cada uma das pessoas que falarem nessa reunião. Pedir também para que nesse momento de pandemia, onde nós temos tantos estímulos visuais nas redes sociais e em tantas outras plataformas que nós usamos, o Senhor continue sendo reconhecido, o Senhor continue sendo visto da melhor forma possível, porque hoje a gente sabe que, diante de todos esses estímulos, muitas coisas que nós vemos não são tão agradáveis, mas que pelo menos nós, com as nossas redes sociais, com as nossas plataformas, nós possamos compartilhar o que realmente o Senhor realmente possamos compartilhar amor nesse momento onde nós estamos vivendo tantas situações realmente aversivas. Então, eu vou fazer uma oração pedindo para que o Senhor guie essa reunião. Gostaria que todos vocês fechem os olhos e estejam conosco nessa reunião. Pai, entramos em Tua presença, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecendo porque cada detalhe da nossa vida o Senhor tem se mostrado presente, e pedindo, Pai, para que o Senhor continue conosco neste momento, continue dando a certeza a cada um de nós que o Senhor está conosco e que nunca irá nos abandonar. Pai, pedimos para que nós sejamos usados como caminho de bênção, sejamos usados como realmente canal, que nossas redes sociais possam ser um exemplo. Não um exemplo, nós devemos ser assim, mas um exemplo de que as pessoas saibam que realmente temos um Deus e que esse Deus é um Deus de completo amor, de completa compaixão, que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus que não nos abandona, que é um Deus de perdão também, Pai. Que nós possamos passar essa imagem, que a cada dia o Senhor possa realmente ser reconhecido e conhecido como esse Deus tão grandioso que o Senhor é. Pai, pedimos por cada uma das pessoas que estão assistindo, que essa reunião realmente chegue como uma bênção, Pai, que cada pessoa que assista essa reunião sinta-se tocada. Usa cada uma das pessoas que vão falar hoje realmente como o Teu canal, faça de nós um vaso. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Hoje a mensagem que será trazida pelo Major Cristiano tem como referência o livro de Pedro, 1 Pedro, o capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, podem abrir e acompanhar, que diz assim: Portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aproveitando esse momento onde eu estou na reunião, estou em evidência, dirigindo a reunião, eu queria dar um pequeno testemunho, falar o que eu estava pensando esses dias, um pequeno pensamento que me ocorreu, que me passou esses dias, que ultimamente nós temos tido muito cuidado com a higiene, nós estamos totalmente preocupados com essa questão realmente de infecção pelo coronavírus, e às vezes a gente pensa, nossa, esse cuidado deveria ter desde sempre, como passar álcool em gel quando a gente entra e sai de um lugar, e a gente nunca teve. E eu estava pensando que na nossa vida espiritual muitas vezes não é diferente. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar preparado para as coisas que a gente vai ouvir e ver. Nós sabemos que o coronavírus é transmitido pelas secreções, né? Então o olho é um lugar onde a gente pode acabar pegando, então ter cuidado em coçar o olho, o nariz, a boca. E na nossa vida espiritual não é diferente. Às vezes a gente escuta alguma coisa, vê alguma coisa e isso mexe muito com a gente. E aí, todos os dias, agora eu tenho pensado em realmente vestir a armadura de Cristo, que se encontra lá em Efésios 6, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça,
calçar os calçados do Evangelho, nos protegermos com o escudo da fé, colocarmos o nosso capacete da salvação e usarmos a nossa espada do Espírito Santo, que é a palavra de Cristo. Isso eu tenho pensado todos os dias quando eu acordo, até escrevi, tanto que tá aqui na minha Bíblia. Eu escrevi isso, coloquei aqui, eu tenho um mural de post-its, e todos os dias eu acordo, olho, leio e tento levar isso realmente para minha vida, levar isso para o meu dia a dia, que eu tenho que estar preparada para as coisas que eu vou ver, escutar, porque o mundo espiritual tá aí, ele mexe com a gente a todo momento. E é isso, gente, eu gostaria que nós cantássemos um louvor e logo após a gente vai ter a mensagem trazida pelo Major Cristiano. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. E é uma honra poder usar das redes sociais, da tecnologia, para estar com cada um de vocês, na casa de vocês. É isso, que o Senhor esteja abençoando. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena
É para mim um prazer, depois de algum tempo, poder me dirigir a vocês, irmãos e soldados do Corpo do Bosque. Quero agradecer a oportunidade que me é dada nesse momento de poder compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. E nesta ocasião nós vamos então refletir no texto cuja leitura já foi feita em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos de 13 a 16. E a proposta é a gente falar um pouco a respeito da santidade, uma doutrina que é caríssima ao Exército de Salvação, algo que a gente já tem trabalhado, vamos poder dizer assim, nesses mais de 150 anos de existência do Exército de Salvação. Santidade é uma palavra simples, porém profunda, que ocorre muitas vezes na Bíblia e que reflete o propósito de Deus para as nossas vidas. Você vai encontrá-la de Gênesis a Apocalipse, um livro inteiro é devotado a ela, Levíticos. E apesar disso, ela é, infelizmente, negligenciada nos nossos dias. Ela, embora descreva a exclusividade de Deus e o chamado de todos os seus filhos e filhas, está sendo amplamente ignorada. Seja ignorada no verdadeiro sentido da palavra ou ignorada no sentido de que ela não está sendo compreendida da forma correta. Essa pequena, mas todavia maravilhosa palavra é, como eu já falei para vocês, a santidade. Entre outras palavras, santo, santificar e santificação são obtidas de sua raiz. E esquecemos muitas vezes da profundidade do significado que ela tem para a vida de todos aqueles que amam, seguem e servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas vezes nós precisamos ser lembrados de coisas que já sabemos. E o apóstolo Pedro reconhece esse fato e escreve a sua primeira epístola com esse propósito em mente, quando ele replica ou ele cita uma vez mais um texto extraído do livro de Levíticos. O apóstolo deseja lembrar os seus leitores da necessidade do crescimento e da maturidade espiritual dos filhos e das filhas de Deus. Suas palavras nos exortam e chamam a atenção para uma vida santa. A exortação que ele faz nessa primeira carta é perfeitamente aplicável para os dias de hoje, porque se assim não fosse, o texto sagrado não insistiria com tanta frequência na questão da busca por uma vida de santidade. Assim como aqueles peregrinos dispersos a quem ele escreveu, nós, os leitores de hoje, também temos o desafio de abraçar essa ideia, o desenvolvimento e o crescimento da santidade em nossas vidas. Mas nem sempre o conceito de santidade é corretamente entendido em nossa cultura. Para muitos, santo é uma pessoa extraordinária, fora de série, infalível. Alguém que pode ser colocado em um altar para que seja adorado ou, quando pouco, admirado pelo seu exemplo, pela sua conduta. Santo e santidade, infelizmente, são termos que levam a consideráveis concepções distorcidas. Para alguns, a palavra santo parece arcaica. Imaginam algo antiquado, ultrapassado, retrógrado. E para outros, santidade cheira a legalismo moralista, isto é, a santidade demanda uma longa lista de proibições. De pessoa para pessoa, de grupo para grupo, essa lista variará. Mas uma lista, é fato, sempre exigirá onde quer que a santidade esteja, ou sempre prevalecerá, não sei se felizmente ou infelizmente,
onde essa concepção de santidade exista. Para outros, ainda, a santidade pode estar associada a uma repugnante atitude que diz: eu sou mais santo do que você, eu sou melhor do que você. Eles a veem como uma ferramenta desprezível com a qual se implementa uma superioridade arrogante. Finalmente, para alguns, santidade denota uma perfeição inatingível. Vamos dizer assim, uma doutrina desalentadora que não prega nada senão o pecado e exige uma perfeição radical. Mas nós precisamos eliminar as concepções equivocadas a respeito da santidade. Nós precisamos compreendê-la de forma correta e adequada. Embora haja fragmentos, vamos dizer assim, de verdades em certos aspectos dessa concepção, todas elas falham em expressar o verdadeiro conceito de santidade. De acordo com a Bíblia, no entanto, santo é um cristão comum, normal, que foi reconciliado com o Pai por meio do Filho e em cujo coração habita o Espírito Santo. De acordo com o uso original da palavra, santidade em todas as suas formas, isto é, quando aplicada a qualquer pessoa, a qualquer lugar, a qualquer ocasião, a qualquer objeto, implica o ser separado do uso comum, para o propósito de ser devotado a Deus. Assim, santidade nunca se apresenta nas Escrituras Sagradas como um conceito farisaico com uma lista sem fim de fazer ou não fazer, ou de pode fazer ou não pode fazer. Combinada essa lista com uma atitude de justiça própria. Pelo contrário, a santidade é um compromisso para a vida toda, de nos separarmos para o senhorio de Cristo e para o serviço de Jesus Cristo. Santidade não é uma lista. Santidade é um estilo de vida. Santidade significa viver para Deus. Santidade é, antes de tudo, uma relação com Deus, uma relação pactual, certamente, mas manifestada pela graça através de todas as esferas da vida. Santidade pertence a todos os verdadeiros discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que tem ou que teve um encontro com Jesus é chamado à santidade. Por isso a Bíblia está cheia de recomendações nesse sentido. Uma vez ocorrido um encontro transformador com Cristo, não podemos nos conformar com a inanição ou a atrofia no crescimento da nossa fé, no desenvolvimento da nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo, com temor e tremor. Uma vez ocorrido esse encontro, nós somos criados para crescer, e enquanto isso não acontece, e se isso, não acontece, há alguma coisa de errado conosco. Da mesma forma que se espera crescimento de um bebê, também de nós, depois do nosso novo nascimento em Cristo, espera-se que cresçamos na fé, que amadureçamos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que o adversário, o diabo, fará todos os esforços para evitar que esse crescimento na santidade seja possível. Não podemos nos deixar enganar e ficar presos numa infância espiritual. Precisamos entender que Deus nos salvou para crescermos na direção da vida que Ele idealizou para nós. Devemos crescer em santidade. Precisamos, por exemplo, de mais santidade nos nossos pensamentos, que eles sejam mais puros, mais equilibrados, mais justos. Precisamos sim de santidade em nossas ações, em nossas palavras. Só para citar alguns exemplos. E na igreja primitiva, nós encontramos o discipulado radical como consequência do chamado para uma vida santa. E há duas razões específicas para isso. A primeira é que o evangelho era compreendido como um chamado para que a pessoa vivesse de uma forma que era radicalmente diferente das vidas da maioria das pessoas. Mas isso não significava afastar-se completamente daqueles que não fazem parte do nosso vínculo de fé. Em segundo lugar, havia na época certa urgência, visto que eles esperavam o retorno iminente de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus já naquela própria geração, naquela mesma geração.
Ser santo é ter um compromisso de exclusividade com o Senhor e para o Senhor. Significa ser separado para ou dedicado ao serviço de Deus, ou seja, santidade se aplica basicamente a algo ou alguém que Deus separou para o seu serviço. E precisamos ter a consciência de que os nossos pensamentos, os nossos projetos, nossas ações devem buscar em primeiro lugar agradar aquele que nos chamou para uma vida santa. É preciso eliminar aquela noção de que santidade é o que faz da pessoa alguém anormal ao seu ambiente. Santidade não afasta ninguém das pessoas. Ao contrário, pessoas santificadas contagiam outras pessoas. E nós vamos ver um pouquinho disso, vamos mencionar muito rapidamente logo após, usando como exemplo a pessoa de Jesus Cristo. A salvação é do começo ao fim uma operação da graça de Deus. Começamos a vida de fé e comunhão com Deus através de um novo nascimento operado em nós pelo poder do Espírito Santo. E devemos prosseguir crescendo em santidade por meio da obra desse mesmo Santo Espírito que habita em nós. A justificação é a obra de Cristo na cruz, capaz de alterar o curso da existência humana. A santificação é a obra contínua e crescente operada pelo Espírito Santo. É um processo rico e contínuo, onde Deus trabalha em nós, para que Ele possa depois trabalhar através de nós. Não podemos deixar que nada macule o nosso relacionamento com Deus e impeça a operação e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. O Salvador pagou um alto preço para a nossa salvação e para uma vida nova. E não é justo que, esquecidos disso, vivamos fora dos seus propósitos, seja em que área for das nossas vidas. Além de um belo compromisso com Deus, a santificação trata-se também de nos tornar melhores nos nossos relacionamentos conosco mesmo, e uns com os outros e com o mundo lá fora. Deus nos chama para uma vida de crescimento constante e autêntica. O apóstolo Paulo oferece uma visão dessa meta lá em Efésios 4:13, quando ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A santidade tem início em nós. E quando buscamos viver em santidade, não tentamos mais justificar o pecado, apenas queremos nos purificar dele. Santidade é uma luta diária contra obstáculos e desafios que se colocam à nossa frente, minando nossa capacidade e nosso desejo de fazer a coisa certa, que é a vontade de Deus. Somos chamados para ser santos em meio ao mundo pecador. Não somos convocados para nos retirar do mundo, mas para assumir um compromisso de fazer a diferença. Ser santo na vida diária, onde pagamos nossas contas, namoramos, casamos, estudamos, convivemos com nossos irmãos, trabalhamos, etc. e etc. Sendo santos, como membros de um povo santo, temos que mostrar a santidade em todo tipo de relacionamento com outras pessoas. Certa vez, o padre Raniero Cantalamessa afirmou: santidade não é um luxo, é uma necessidade. E a primeira coisa que se deve fazer quando se fala de santidade é libertar essa palavra do medo que ela inspira, devido a certas representações equivocadas que se criaram a respeito dela, ou que nós fizemos dela, conforme nós já vimos. Se todos somos chamados à santidade, é porque, entendida adequadamente, ela está ao alcance de todos nós. Faz parte da normalidade da vida cristã. E se Deus nos pede para que sejamos santos, o seu Espírito Santo nos dará a capacitação necessária para buscarmos e alcançarmos essa santidade. Nós precisamos, meus irmãos, de uma santidade que nos leve não apenas para o céu, mas que nos leve até o outro. Uma santidade pé no chão, conectada com a realidade do mundo, como foi a de Jesus. Quanto mais abraçamos essa ideia, mais nos assemelhamos a Jesus. E sendo como Ele, com certeza saberemos viver segundo aquilo que Deus tem proposto para nós e para a humanidade. Só ganha ou só tem a ganhar aqueles que vivem em santidade no dia a dia. Aquela santidade prática que faz a diferença em muitos aspectos da vida
segundo o modelo de santidade de Jesus, uma santidade que tem compaixão, uma santidade que cura, que acolhe, que protege, que pratica a justiça, não a falsa santidade do que pode ou não pode, mas uma santidade que nos leva a estender as mãos para os outros, uma santidade que nos leva a acolher o outro, uma santidade que nos faça ter revolta contra as injustiças deste mundo. Como falei, não uma santidade que só pense em nos levar para o céu, mas uma santidade que nos leve a viver o céu aqui na terra. Uma santidade que nos ajude a fazer com que as pessoas sejam libertadas do inferno que elas vivem agora. Com esse nobre propósito, todos somos convidados à vida santa. E que nós todos possamos fazer parte deste grupo de pessoas comprometidas com a santidade, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra. Porque crescer em santidade é dessa forma que nós marcaremos a nossa geração. Da mesma forma que os primeiros salvacionistas marcaram a sua geração quando fizeram a diferença. Não esqueçamos que a teologia de William Booth era uma teologia wesleyana. Ele, como bom seguidor de John Wesley, acreditava numa santidade prática, numa santidade que fazia diferença. Foi por isso que o Exército de Salvação, ou a missão cristã, mudou boa parte da sua geração e da sociedade daquela época, porque eles acreditavam numa santidade que ajudaria no propósito de Deus para transformar o mundo em todos os aspectos, não somente espiritual, mas em todos os aspectos da vida humana, o que não deixa de ser espiritual. Uma das doutrinas do Exército de Salvação afirma que a santidade não é um chamado direcionado para uns poucos eleitos, nem para uma elite que tenha qualificações espirituais especiais. Não. Nem a frase da doutrina que diz que é privilégio de todos os crentes significa que a santidade seja opcional. Ela é a intenção de Deus para todo o seu povo. E que nós possamos manter esse compromisso com uma vida de santidade, porque ela é a vontade de Deus, segundo 1 Tessalonicenses 4:3. Que assim como Isaías, ao contemplar a pureza da absoluta santidade de Deus e do caráter do Senhor, assim como brotou nele a convicção esmagadora da sua própria impureza, que nós possamos contemplar a santidade de Deus e estar convictos da nossa própria impureza. E dessa forma seremos levados a buscar uma santidade que faça diferença, uma santidade que mude completamente as nossas vidas e a vida daqueles que estão à nossa volta. A espiritualidade sadia deve se manifestar pelo desejo intenso de viver uma vida de santidade crescente. Que Deus nos abençoe e que Ele nos faça viver uma santidade que transforme tudo que está à nossa volta, mas que primeiro precisa transformar as nossas próprias vidas. Oremos. Vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo na nossa vida. Muito obrigado, Pai, por podermos compartilhar da Tua Palavra. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo nos tem chamado neste momento a uma busca mais intencional, mais pura e mais sincera da vida de santidade. Que o Teu poder, ó Senhor, nos faça crescer a cada dia mais, nos faça amadurecer na fé em Jesus e nos faça, ó Eterno, ó Todo-Poderoso, buscar aquela vida que lhe agrada, aquela vida segundo a Tua Palavra e segundo os Teus propósitos. Permanece conosco, Deus Eterno, dá-nos a Tua bênção e a Tua graça no nome de Jesus. Amém.